eu vou falar sobre responsabilidade cristã no culto da família. E o texto diz o seguinte: suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai, nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra, nós nos submetemos ao Senhor, ao poder do Espírito Santo, que o Senhor cresça nos nossos corações, que a Tua palavra seja o alvo das nossas vidas, da Tua igreja, para todo sempre. Abra o nosso entendimento, para que possamos navegar nas grandezas da Tua revelação para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria falar nessa noite sobre a responsabilidade que nós temos diante da percepção que o Espírito Santo gerou no seu coração acerca da verdade do Evangelho. O amor cristão trouxe para nossas vidas um conhecimento de Deus. Porque conhecimento por conhecimento não faz com que você entenda as grandezas de Deus. Tem pessoas que até leem as Escrituras Sagradas, mas não têm o entendimento e o discernimento do que está ali. É necessário que o amor cristão, o amor de Deus em Cristo, seja derramado em nossos corações, para que a gente possa compreender aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Agora, a partir do momento que nós compreendemos aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós nos tornamos responsáveis. O objetivo dessa palavra é fazer com que eu e você entenda, é fazer com que nós entendamos a grande responsabilidade que nós temos pelo fato do amor de Deus ter pairado sobre as nossas vidas e feito que nós entendamos, viéssemos a entender as grandezas de Deus. A partir do momento que você entende e compreende as grandezas de Deus, você se torna responsável, não pela sua salvação, porque a salvação vem de Deus. A salvação é obra da graça de Deus. Mas você se torna responsável pelo aquilo que você conhece, no sentido de viver aquilo e no sentido de passar aquele conhecimento para aqueles que estão ao seu redor. E a família entra nesse processo. A família está nesse processo da grande responsabilidade que eu e você temos diante das Escrituras Sagradas, diante dessa verdade que foi plantada no nosso coração, e você agora é um homem que tem a instrução de Deus na sua vida. Você agora é um homem, uma mulher instruída. Você é instruído diretamente por Deus através da palavra santa do Senhor. Quão grande é a responsabilidade que é gerada nos nossos corações diante dessa instrução? Nós temos que entender que a displicência familiar deve ser aniquilada, a displicência no tocante ao nosso papel como família cristã, ao nosso papel de instruir os nossos filhos, assim como diz em Deuteronômio, de inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. Nós temos
uma tarefa, um dever de instrução. E a displicência é muito perigosa nesse processo. Eu sempre digo que o Chad uma vez contou uma história aqui, nas vezes que ele veio aqui, acerca do pai dele, na Bolívia, o pai andando de bicicleta, e o filho na garupa, e ele na garupa, e o pai ia ali narrando os versículos bíblicos na caminhada de casa até deixá-lo no colégio. Isso é inculcar. Isso é inculcar. Tá ok? O culto familiar também é muito importante nesse processo de inculcar a verdade de Deus. Nós vivemos um momento difícil, momentos difíceis, momentos delicados. O mundo, a cada dia que passa, vive momentos mais delicados. Vive uma realidade muito complexa, uma realidade carregada de individualismo, uma realidade carregada de um egocentrismo, onde as pessoas se tornam cada vez mais libertas de todo e qualquer tipo de verdade, de tudo quanto é tipo de princípio. As pessoas vivem agora libertas de tudo aquilo que possam engessá-las. As pessoas não querem ter compromisso com coisas que norteiam a sua vida. Elas querem ser livres. Um dia eu ouvi um pai falando que, olha, meu filho é o seguinte, aqui nós não falamos nada de Bíblia para ele, porque quando ele crescer, ele vai escolher aquilo que ele quer para a vida dele. Eu olhei para o pai e para a mãe e falei, meu Deus, que idiotice esse pai e essa mãe estão cometendo na vida. Lá na frente eles vão ver a escolha do filho e vão se arrepender amargamente por não terem participado do processo de instrução de fé na vida dos seus familiares. O Ted Tripp, ele fala que filhos não são apenas criaturas de imitação, mas também são intelectos. São capazes de assimilar conhecimento. O filho não é somente um instrumento de imitação. É claro que o filho imita tudo que o pai vê, mas o filho é também alvo do intelecto. Você pensa que uma criança não pode entender a palavra de Deus? Foi o que eu falei hoje de manhã. A criança pode compreender, sim, a palavra de Deus. Ela só deixa de compreender quando os pais são negligentes em relação aos seus filhos, no tocante ao culto familiar, a gente não pode transferir tudo para a igreja, e no tocante à estrutura que a igreja oferece para os seus filhos. A igreja oferece uma estrutura para os seus filhos, como o pastor André falou, essa estrutura vai aumentar. Se Deus quiser, nós estamos começando a construir um prédio com 13 salas de aula, com auditório, com biblioteca, com sala de professores, que vai atender todas as estruturas de ensino da Ibadel, da FAC-Badel, da Fundação e tudo. Então, nós acreditamos na responsabilidade que nós temos. Nós acreditamos nisso. E nós não queremos brincar com isso. Porque a nossa consciência tem que falar muito mais alto do que o curso desse mundo. O curso desse mundo está levando as pessoas a viverem de qualquer forma. A nossa consciência é uma consciência cristã. Não tem como nós vivermos de qualquer forma, não tem como nós fazermos as coisas de qualquer jeito. Não tem como agir como homens irresponsáveis. O Ted Tripp também diz que o que o homem precisa saber, ele tem que começar cedo. O que o homem tem que saber, tem que começar cedo. Eu sempre cito esse exemplo. Eu tive a felicidade de ter
Pessoas que me levaram para a igreja pequeno, criança. Mesmo sem uma estrutura familiar de pai e mãe, eu tive mãe e vó que me levaram para a igreja cedo. E como eu agradeço a Deus pela vida delas e terem me encaminhado para a casa do Senhor cedo. Eu sou piolho de escola bíblica infantil. Eu lembro de 3, 4 anos de idade já participar desses negócios. Eu participava de todo o conjunto que tinha. Essas crianças que vêm aqui na frente cantar, eu era o gigantão das crianças. O maior e o mais. Eu sofria um bullying danado, né? É um negócio bullying. Existia bullying na igreja também. A tia dizia assim, vai lá para o fundo, que você é o maior, não sei o que e tal. Ela não queria dizer que eu era o maior, ela queria dizer que eu era o maior e o mais gordo. Então, bom, essas coisas me marcaram. Eu lembro que eu fui parar numa igreja, na adolescência, uma igreja que eu tive muita dificuldade. Eu tive uma base muito forte quando criança, e essa base me acompanhou. E eu lembro que a igreja ficava falando de 5 chaves para receber a vitória, 10 chaves para você receber o triunfo, 2 marcas de um vencedor, isso e aquilo, eram só mensagens triunfalistas. E eu comecei na adolescência a entrar em parafuso. Adolescência que eu digo, 16, 17 anos, eu comecei a entrar em parafuso. Eu falei, meu Deus, não foi isso que eu aprendi na infância. Na infância eu aprendi que Jesus ia voltar. Na infância eu aprendi que a gente tinha que andar em santidade. Na infância eu aprendi que eu tinha que me arrepender dos meus pecados. E eu só estou ouvindo palavra de triunfo, só estou ouvindo palavra de vitória, eu só estou ouvindo palavra que amassageia o meu ego. Foi aí que despertou o interesse pelo estudo da palavra de Deus. Esse interesse foi despertado sério a partir dos 17, 18 anos de idade. Aí comecei. Por quê? Porque na infância eu tive uma base forte. Porque é de cedo. É de cedo que começa. É de cedo que começa. Bom, Paulo escreve essa carta. O objetivo dele é agradecer aos filipenses. A igreja de Filipos foi uma igreja que ajudou muito a Paulo. Foi uma igreja muito solícita com Paulo. Mas Paulo escreve essa carta também com objetivos secundários. Encorajar a igreja de Filipenses a se manterem firmes diante das perseguições. Família vai sofrer muito perseguição e vai sofrer muito mais nos dias de hoje. Paulo também estimula que a igreja de Filipos desenvolvesse relacionamentos fraternais, relacionamentos sérios. Paulo também adverte os filipenses em relação a pessoas que tentavam se infiltrar dentro da igreja para corromper a sã doutrina. Então, você vê que Paulo tem um cuidado em todas as cartas dele com a sã doutrina. Paulo tem um zelo extremamente saudável com a palavra de Deus. Então ele nunca deixa, o objetivo principal dessa carta é destacar a alegria dele pela ajuda que os filipenses desempenharam, porque Paulo estava preso. Os filipenses nunca deixaram de acudir Paulo. Mas ele também nunca deixa de exortar para que aqueles homens se mantivessem firmes na sã doutrina. Firmes na sã doutrina, na palavra do Senhor Jesus. Ele sempre está lembrando sobre isso. E o texto fala o seguinte: eu suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que vocês possam discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo para louvor da sua glória. Bom, eu vou simplificar esse texto em 3 pontos, em 2 pontos e 1 ponto de finalização. Primeiro, o amor cristão aumenta o nível de conhecimento e percepção da verdade.
Quando o amor de Deus em Cristo Jesus está em nós, nós temos um nível de percepção da verdade. Você começa a entender a verdade, sim ou não? Sim ou não? Sem o amor de Cristo nas nossas vidas, sem esse toque sobrenatural que se dá no novo nascimento, que se dá na regeneração, que continua com a santificação, até nós chegarmos na glorificação, que é o objetivo, que é o alvo de todo cristão, nós temos um amor de Cristo que é plantado no nosso coração. Esse amor de Cristo faz com que a gente entenda essa verdade. Segundo, a consequência de você ter entendido a verdade é que você se torna puro, é o que diz o texto, e irrepreensível até a volta de Cristo Jesus. Então vamos lá, de novo. O amor de Cristo Jesus te capacitou, e somente esse amor de Cristo te capacita a entender a verdade, a discernir o que é certo, o que é errado. Você, como consequência, vive agora um estágio de pureza, de busca pela santidade. Você vive num estágio de irrepreensibilidade. Você se torna um homem irrepreensível, você foge do mal, você não quer mais saber de viver uma vida dissoluta, a sua vida agora é para a glória de Deus, você quer agradar o Deus que te alistou, você quer viver conforme o Evangelho, você não mais quer saber de viver para este mundo, enfim. Agora, isso tudo gera uma responsabilidade muito grande, porque agora você é um conhecedor, você agora entende a verdade, você compreende, você tem um discernimento do que é certo e do que é errado. Paulo ora para que o amor de Cristo abunde em nossos corações, para que isso aconteça dia após dia, para que nós tenhamos o discernimento da verdade do Senhor. E quando nós passamos a ter o discernimento da verdade de Cristo, nós não temos como dizer: eu não fiz isso porque eu não sabia. Nós não temos como dar desculpas pela ignorância. Você agora conhece. Nós agora conhecemos a verdade. Nós agora temos a percepção da esperança da glória futura que nos aguarda. Você sabe agora o que tem que fazer. Você sabe quais são as atitudes que você tem que tomar. Você sabe quais são os procedimentos que você tem que tomar. Você sabe quais são os princípios a seguir. E agora você tem uma grande responsabilidade na mão. E essa responsabilidade, ela se estende às pessoas que estão ao seu redor. Ela se estende à sua família. Você agora é o conhecedor da verdade dentro da sua casa. E uma grande responsabilidade você tem diante desse conhecimento da verdade. Porque tem pessoas que estão lá, como seus filhos, como às vezes tem pessoas que têm ascendentes que não conhecem a Cristo. Você tem essas pessoas todas diante de você, e você agora conhecedor da verdade, não detentor, não o déspota da verdade, mas agora você tem um conhecimento. Você sabe agora quem é Jesus Cristo. Você sabe o que é o Evangelho. Você sabe o que é a palavra de Deus. Você tem o discernimento de tudo isso. E o que fazer com tudo isso? E você começa a olhar ao seu redor pessoas que não têm discernimento, ou que têm pouco discernimento daquela verdade.
E você se vê numa situação de responsabilidade. Não responsabilidade de salvar ninguém, que essa responsabilidade é de Deus. Mas a responsabilidade de instruir. O que Paulo quer deixar aos filipenses é essa responsabilidade. A responsabilidade que eles têm pelo conhecimento. Quando você conhece alguma coisa, você se torna responsável. Por exemplo, na vida profissional. Você tem um conhecimento de alguma coisa, alguma questão técnica. Você faz um curso e você recebe um número lá. Responsabilidade técnica, fulano de tal, número tal. Se alguma coisa acontecer com aquele produto que você tem a responsabilidade com ele, você está envolvido no processo. Conhecimento, entendimento, discernimento e prestação de contas de toda essa percepção que você tem na terra. A fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Puros e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Diga-se de passagem, nesse processo está envolvido o juízo de Deus, onde nós vamos prestar contas de cada pessoa que esteve sob a nossa responsabilidade. Nós vamos prestar contas de cada um dos nossos familiares. Nós vamos prestar contas em relação aos nossos filhos. Nós vamos prestar contas em relação ao nosso conhecimento. Por isso que eu digo, conhecer é muito bom. Cristo te proporcionou isso. Ele que trouxe esse verdadeiro conhecimento, esse pleno conhecimento foi Ele. Porque você tinha um conhecimento raso. Quando a graça do Senhor veio, abriu a fonte de conhecimento do Evangelho para você. E agora você está com a batata quente na mão. Você tem uma grande responsabilidade na mão. Esse é o peso. Não é insuportável porque a graça do Senhor nos auxilia nesse processo. Mas existe um peso muito grande nisso aí. Existe um peso nisso aí. Existe um zelo muito grande nesse processo. O que eu vou fazer com a minha família nesse processo? O que eu vou fazer com a minha casa? As pessoas agora me conhecem como servo de Deus. As pessoas participaram do meu batismo. O batismo é justamente isso. Você confessou publicamente a sua fé. As pessoas foram no dia do seu casamento. Foram testemunhas. As pessoas testemunharam. As pessoas estão vendo. Você está pregando o evangelho. Às vezes você vai em algum lugar e diz, eu sou crente. Eu sou cristão. Você já parou para pensar no peso que é dizer que é cristão? E está muito banalizado isso. Está muito banalizada essa questão de falar que é de Jesus. Essa banalização da fé, de falar que é de Cristo. Ou se você está falando que é de Cristo, você está assumindo uma responsabilidade. Se nós estamos falando que somos de Cristo, nós estamos assumindo uma grande responsabilidade diante das pessoas. E as pessoas vão nos cobrar isso. As pessoas vão nos confrontar diante daquilo que a gente diz que é. As pessoas vão nos pressionar. A nossa família vai nos cobrar. E já cobra. Não é assim? Amor do céu, você é servo de Deus. Não faça uma miséria dessa, não. Quem já ouviu isso aí?
Amor, misericórdia, amor de Deus. Tu é crente, homem. Mulher, tu é serva do Senhor. Onde é que tu está com a cabeça? Os filhos começam a cobrar também. Papai! Por que que eles cobram? Por que que eles vão cobrar? Porque eles têm que cobrar mesmo. Porque a gente vendeu uma imagem para eles. Nós vendemos uma imagem. E nós somos muito bons em vender a imagem. Nós somos excelentes para vender uma imagem. Agora, depois que você vende a imagem, você vai ter que dar a garantia dessa imagem. Eu vendi uma imagem de um servo de Deus. E agora eu vou ter que aguentar as reclamações. E elas virão para nos aperfeiçoar. Elas virão para fazer com que eu e você analisemos o processo. Muitas vezes as críticas virão, muitas vezes a cobrança virá, para que a gente analise de fato e de verdade, para que a gente volte a refletir sobre a nossa fé. Então as pessoas vão cobrar de você. As pessoas vão exigir de você uma postura. O mundo está procurando uma resposta. E essa resposta vem de quem? Essa resposta vem de mim e de você. Essa resposta vem de mim e vem de você. Essa resposta vem daqueles que vivem acima da mediocridade. O conhecimento da verdade de Deus faz com que nós venhamos viver acima da mediocridade. O conhecimento, como esse texto nos fala, faz com que nós venhamos viver sem a mistura com o mal. O mal não vai mais, não pode mais estar participando das nossas vidas. É Deus que toma a iniciativa de nos salvar, é Ele que nos conduz nessa salvação, mas um dia nós teremos que prestar contas dos nossos atos aqui na terra. É o que diz Paulo em 2 Coríntios 5:10. Diante dessa futura prestação de contas, nós temos que parar e pensar em tudo aquilo que nós estamos fazendo. E pedir misericórdia para Deus, nos arrepender realmente e falar: Senhor, me perdoa. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, Pai, eu preciso ter responsabilidade com a minha fé, porque as pessoas me enxergam como servo de Deus, as pessoas sabem que eu sou crente da igreja tal. E o texto fala desses homens que demonstram ao mundo uma vida verdadeiramente justa. O fruto que diz o versículo 11. Homens que demonstram uma vida verdadeiramente justa. Esses homens, eles são visados. Quando as pessoas começarem a te julgar, não ache que todos os atos são de julgamento. Talvez sejam atos de cobrança, de posturas que nós temos que tomar. E é muito bom quando tem pessoas nos fiscalizando. É muito bom quando tem pessoas que sabem que nós professamos a Jesus e de vez em quando dá um arroxo na gente. Dentro de casa, isso aí é o que mais acontece. Dentro de casa é um ambiente que você vai ser mais cobrado. Dentro de casa é um ambiente que nós precisamos vigiar mais e mais. Eu já descobri que dentro de casa é um ambiente que
um ambiente de vigilância na nossa casa tem que ser triplicado. Mais do que lá fora. Porque quando você mancar um pouquinho, dentro da sua casa vai vir um e vai dizer: o que tu está fazendo? Por que eu não posso fazer? Dentro de casa é o ambiente que você está pisando em ovos. A gente precisa pedir sabedoria para Deus. Deus, me dê sabedoria. Me dê sabedoria aqui dentro da minha casa. E geralmente dentro da nossa casa o ambiente se torna um ambiente de troca de acusações. Por quê? Porque talvez você seja o âncora dentro da sua casa no tocante ao conhecimento das Escrituras Sagradas, no conhecimento da verdade de Deus. Então, segura a onda, porque vai vir pedrada. A sua família é uma família tradicional, pai, mãe, filho. Segura a onda que os filhos vão olhar para o pai. Se não tem pai, vão olhar para a mãe. Se não olhar para a mãe, vão olhar para quem cria, tio, tia, avó, e aí vai. Mas sempre vai ter um referencial, o referencial que a Bíblia fala, né? Que recebeu amor, que tem um entendimento, tem um conhecimento, é o cara, é a mulher que fala de Jesus Cristo, que chega no aniversário, que chega no velório e dá uma palavra. Esse aí é o que vai sofrer os ataques. Então, diante dessa palavra, o que nós temos que fazer? O que nós precisamos fazer? Assumir a nossa responsabilidade cristã. Assumir. Às vezes você diz: eu sou crente, mas, meu Deus do céu, eu também erro. Sim, erra. Todos nós erramos. Mas nós precisamos assumir essa responsabilidade. Assumir a responsabilidade é dizer: pode tacar a pedra aqui, ó. É comigo mesmo. Os seus filhos, os nossos filhos, vão cobrar, não é do professor. Os nossos filhos vão cobrar, não é da igreja. Os nossos filhos vão cobrar, é de mim e de você. Saiba disso. Porque se minha história, não tive pai e mãe junto, mas se minha mãe e minha avó tivessem negligenciado na minha formação cristã, hoje eu teria duas culpadas. As duas seriam minhas eternas culpadas. Poxa, por que que elas não fizeram isso por mim? Por que que não cuidaram? Por que que não zelaram dessa parte tão importante da vida do homem, que é a vida cristã? E eu não ia poupar esforços para detonar aqueles que tiveram a responsabilidade sobre a minha vida. Ai, pastor, então não quero conhecer a verdade. Não, já conheci, eu já era. Já era. E o que eu vou fazer? Vou fugir? Não. Veste essa responsabilidade. A graça do Senhor está contigo. Amém? Pega essa responsabilidade, veste ela toda, e a graça do Senhor está contigo. Ele vai te auxiliar na sua jornada familiar. Ele vai nos auxiliar em tudo aquilo que é necessário que seja feito. Ele vai te auxiliar, Ele vai te auxiliar, Ele vai cuidar de cada passo que você tem que tomar, Ele vai trazer graça, Ele vai renovar a sua vida, Ele vai te dar forças para você prosseguir. Você vai conseguir, nós vamos conseguir, pela graça dEle, enfrentar os momentos, vencendo ou não, ganhando ou perdendo, Ele vai estar no processo. Eu não digo para você que você sempre vai ganhar.
Talvez o evangelho triunfalista vai dizer para você, você vai ganhar todas. Inclusive, hoje o Vitória perdeu de 5-0 para o Bahia. Então, não adianta dizer que sempre vai ganhar. Não adianta dizer que sempre vai conseguir vencer. Não, você vai perder. Mas mesmo perdendo, Ele estará contigo. A graça do evangelho é essa. Que ganhando ou perdendo, Ele está comigo. Ganhando ou perdendo, Ele é o meu Deus. Com muito ou com pouco, Ele é meu Deus. Com honra ou com desonra, Ele é o meu Deus. Já que você tem um conhecimento, o amor de Cristo, conforme o texto tem nos falado, o amor de Cristo trouxe o discernimento da verdade, o que eu vou fazer diante disso? Eu vou voltar? Eu vou paralisar? Não. Eu vou assumir isso. Eu vou assumir isso. A graça do Senhor vai me auxiliar nisso aí, mas eu vou assumir isso aí. Eu não vou me acovardar diante disso. Infelizmente, você vê muitas pessoas mais velhas, anciãs, tomando atitude de menino. Tomando atitude de moleques. Uma vez eu vi um cara com 40 e tantos anos, e fez um filho aqui, fez outro filho ali, fez outro filho lá, fez outro lá. Eu digo, meu irmão, tu é crente? Não sou. Eu falei, mas e aí? E essa história aí? Como é que está essa história aí? Daqui a pouco voltou e fez mais um aqui, fez mais outro ali, e aí vai. E está afirmando. Está declarando, eu sou crente. Não para quieto com nenhuma família. O máximo que fica 3 anos. Bateu 3 anos, mais 3 anos, e está proliferando a terra.